live, então. Vamos lá, então. A live combinada depois do jogo do Grêmio. Ontem a gente disse exatamente assim. Depois do jogo do Grêmio, uma live. Talvez a gente pudesse ter dito, depois da vitória do Grêmio, nós teremos uma live. Estamos começando depois de um fiasco, de um fracasso do Grêmio na Arena. A palavra mais correta é essa mesmo. Estava pensando aqui no caminho até o estúdio. Sim. Nosso estúdio, né? Uhum. Um fiasco. Um fiasco do Grêmio, que o Renato, na coletiva, tentou justificar. Vamos abordar isso daqui a pouco. Mas um fiasco que passa diretamente pelo treinador do Grêmio, pelas escolhas equivocadas que fez para essa noite. Perfeito. Então nós estamos começando, pessoal, a nossa live Fala Benfica, que é o nosso programa de rádio na internet a partir de agora e contando, evidentemente, com a sua parceria. Os comentários já estão chegando. Aliás, já estavam chegando antes da abertura da live, né? Porque o pessoal, especialmente a torcida do Grêmio, me parece assim, muito indignada com aquilo que aconteceu. E aquele detalhe, né? Vai chegando no canal, vai se inscrevendo, comece a dar o seu like, e aí tu completa aí, Luiz Henrique. Exatamente, dá o seu like aí, ativa as notificações, reforçando aqui, se inscreva no canal, nós já chegamos a 5.000 inscritos, estamos muito felizes com isso, obviamente, mas é apenas a arrancada, né, Silvio? Isso. Então é fundamental a sua participação. Tem muita gente chateada com a derrota, obviamente, isso, né? Mas não custa nada você pegar o celular aí, seguir demonstrando carinho aqui pela live, dar o seu like e se inscrever no canal. Deixe o seu like a partir de agora. Eu sugiro, Luiz Henrique, que a gente primeiro leia umas 4 ou 5 mensagens aqui, e aí vamos começar a falar sobre aquilo que a gente viu. Afinal, o Grêmio, para quem está chegando agora, para quem não acompanhou o jogo, o Grêmio perde de novo para o Huachipato dentro da arena. Exato. 2-0 essa noite pela Libertadores da América. Vamos ver o desabafo, então, dos torcedores, né? Isso. Desabafo e a irritação do torcedor. Começa aí, Silvio. O Careca Forno e Fogão, ele diz que tá na arena. E diz uma vergonha, por culpa do treinador sair novamente com o time para perder o jogo. Esse Marquezinho não tem a mínima condição de jogar no Grêmio. Segunda derrota que vejo e para um time podre. Essa equipe do Huachipato, lembra quando começou a competição, Silvio, quando saíram os grupos? Sim. O que a gente falava? O Huachipato talvez fosse o lanterna desse grupo. Isso. Porque o Strongest ganharia seus jogos em casa em razão da altitude e o Huachipato nem isso, né? E o Estudiantes é dos mais fortes. Exatamente. Então, nós estamos falando aqui da derrota do Grêmio para um dos piores times do grupo. Isso. Então é uma situação muito preocupante e está coberto de razão aí o Careca Forno e Fogão pela sua irritação. É impressionante o que está acontecendo nesse momento. O time do Huachipato? Não. O time do Estudiantes, eu não sei exatamente como é que tá, mas eu acho que o Estudiantes tem 4 pontos. Sim, ele ganhou o jogo. Que ele virou o jogo. Ganhou de virada do Strongest. O Strongest tem 3, o Huachipato tem 3 também, e o Grêmio não tem nenhum ponto. O Huachipato é o líder com 4. Ele empatou a primeira partida. Sim, ele empatou fora de casa. Não, então ele tem 6. Ele empatou. Ele estava ganhando do Estudiantes e aí cedeu o empate. Ele tem 4 pontos, o Estudiantes tem 4, o Strongest tem 3 e o Grêmio não tem nenhum. 2 jogos e 2 derrotas. É impressionante, porque o Grêmio, se não se classificar na Libertadores da América, ele vai para a Copa Sul-Americana. Daqui a pouco botei com o Internacional. Mas um detalhe, pela situação, deste momento, nem a Copa Sul-Americana, que é o terceiro que entra. É o terceiro que nem entra. Nem a Copa, na Copa Sul-Americana o Grêmio entraria. E aí, Silvio, eu acho o seguinte, eu sei, tem muitos comentários aqui. Tem muitos. Mas a gente, eu pelo menos estava alertando, e seguramente você também, porque as pessoas faziam um raciocínio muito simples. Não. Joga em casa, ganha os 3 jogos em casa. Sim. Né? Aí um dia eu falei, escuta, como assim ganha os 3 jogos em casa? Se a gente está vendo o Grêmio sofrendo contra várias equipes do Gauchão em casa. Sim. É por decreto. Libertadores América é uma competição muito complicada. Sim. O Huachipato fez uma guerra hoje. Entrou com uma energia assim, porque sabe da vantagem técnica do futebol brasileiro, né? Até financeira, essa coisa pesa muito também. O Brasil é o país rico da América do Sul, né? É o país que mais contrata. Então, entra com sangue nos olhos os times visitantes ou times adversários. Então, por que decreto ganha em casa? Não ganhou, perdeu, fez fiasco em casa. Então, é o seguinte, Luiz Henrique, a minha opinião, olha, tem muita mensagem chegando, a gente vai ter, evidentemente que nós vamos ler, mas a minha opinião,
O pior jogador em campo nesta noite na Arena chama-se Renato Portaluppi. O pior jogador em campo nesta noite na Arena, em que o Grêmio perdeu de 2-0 para o Huachipato e o Grêmio é lanterna do seu grupo na Libertadores, o pior jogador chama-se Renato Portaluppi. Eu não estou querendo dizer que o Renato não tenha acertado ao poupar alguns titulares. Claro, os caras jogaram há 3 dias, esse tipo de coisa. Daqui a pouco, internamente, se chega à conclusão de que é necessário poupar alguns jogadores, tipo Pavon. Mas se vai poupar o Pavon, tem que colocar o Natan Fernandes. Isso. Porque no ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, quando o centroavante do Grêmio era o Soares, a gente sempre dizia, o Natan Fernandes entrando pela direita dá muito melhor resposta do que o Galdino. Claro. Até que o Renato se convencer disso e passou a escalar o garoto Natan Fernandes. Pois bem, o Pavon foi tirado do jogo hoje, foi preservado para entrar depois durante a partida. Quem é que ele coloca? O Galdino e não o Natan Fernandes. Está aí o primeiro erro do técnico Renato Portaluppi, o pior jogador em campo. Porque aí, Silvio, a gente tem que lembrar da entrevista do Renato depois do jogo na Bolívia. A questão da fila anda. Sim. Era um recado. Todo mundo sacou que foi para o Natan Pescador, mas eu imaginei que fosse para o Galdino também. Aliás, o Galdino já estava afastado há alguns jogos, o Galdino sequer entrava. Aí surpreendeu entrando na Bolívia e aí a fila não andou com o Galdino. O Galdino recebe mais uma chance, está correto. Natan Fernandes teria que ter começado pelo lado direito hoje. Isso, com o Soteldo pelo lado esquerdo. Está preservando os 2 ponteiros que vêm sendo titulares, Pavon e o garoto Gustavo Nunes, muito bem. Mas tem o Natan Fernandes para colocar na direita e não fez isso, o Renato. Where reactions come alive on YouTube, it's the ultimate vibe. From viral videos to music clips so grand. Save your act showcases all across the land.